Olá a todos. Essa é a primeira aula da disciplina de projeto de pesquisa, em que a gente vai estabelecer alguns conceitos e definições de apoio à elaboração do projeto de pesquisa, tendo como finalidade o desenvolvimento do TCC. Então, nessa primeira aula, a gente aborda as questões relacionadas à definição da pesquisa e do problema de pesquisa, especificamente, onde aí são definidos os objetivos da pesquisa, né? O objetivo, basicamente, do trabalho a ser desenvolvido é resolver esse problema de pesquisa que está sendo colocado. Na segunda aula, a gente apresenta algumas abordagens sobre a revisão da literatura, em que a partir da revisão da literatura é que se identifica autores que tiveram problemas semelhantes ao que será tratado e identificamos também formas de resolver o problema, né? A parte metodológica, a parte de resultados, e tudo isso pode ter algum tipo de contribuição para o trabalho a ser desenvolvido. E na terceira aula, relacionado ao método, ou seja, as ações necessárias que precisam ser conduzidas no âmbito da pesquisa para resolver o problema e alcançar os objetivos da pesquisa. Então, a definição, né, do problema de pesquisa começa de algo mais agregado para algo mais detalhado, né? Geralmente a gente começa com a definição de um tema. A definição estreita de um problema, ela não é uma tarefa tão simples quanto parece. Então é necessário, em primeiro lugar, e esse exercício pode facilitar um pouco, definir um tema, né? É o assunto geral que deve ser tratado no projeto de pesquisa. Então, o tema está mais ou menos vinculado à identificação e definição das disciplinas. Disciplinas de métodos quantitativos, sobre contabilidade gerencial, sobre planejamento estratégico, são os assuntos gerais, né? E pode ser que não seja um tema único. Isso aí vai ficar mais evidente no momento em que for definido o problema de pesquisa de fato. Então, eu posso ter um problema de pesquisa, né, que ele se ancore em um tema relacionado à avaliação de projetos num contexto de um plano de negócio, por exemplo. Então, eu estou trabalhando aqui com dois temas, mas isso só pode ser ou vai ser melhor definido no momento em que se definir o problema de pesquisa. Então, o tema é aquela grande área em que o aluno, né, o pesquisador, ele tem alguma afinidade e queira desenvolver algum trabalho de acordo com aquela afinidade. O segundo ponto é o contexto, né? Então, se você pretende abordar um trabalho cujo tema lide com melhoria de processos ou sobre contabilidade gerencial, qual é o contexto que esse tema se encontra inserido, né? Por que a melhoria de processos ela faz sentido no seu contexto? Geralmente é um contexto, claro, né, voltado para a realidade do pesquisador. Ninguém vai fazer um trabalho em que não tenha afinidade, não tenha acesso às informações, seja um contexto muito desconhecido. Então, daria muito trabalho para construir do zero alguma coisa. Então, geralmente, esse contexto está inserido dentro do trabalho do pesquisador, dentro da vivência, dentro do histórico, ou simplesmente uma área que ele queira desenvolver melhor algum assunto. O terceiro ponto é o problema de pesquisa em si. Esse é o tema, só que um tema contextualizado, é um tema específico, que acontece no contexto da pesquisa em que o pesquisador ele se encontra inserido. Então, tem um exemplo aqui, né, de carteira de projetos de uma mineradora, é mal gerida, onde são observadas dificuldades em se alocar recursos. Então, aqui a gente está mais ou menos definindo um tema, né? Então, implicitamente, torna-se necessário gerenciar melhor essa carteira de projetos e dentro de um contexto, né? Então, uma mineradora é um contexto em que existem projetos cuja carteira se encontra, né, há uma necessidade de se gerir melhor tal carteira de projeto. Então, o problema de pesquisa é um detalhamento do tema e contextualizado. Tá? Então, tem um contexto por trás
do problema de pesquisa. Então, ele está muito mais amarrado aqui do que ele se encontra aqui. Enquanto aqui a gente tem um assunto mais geral, aqui o tema está especificado e ele está contextualizado. Esse é o exercício mais complexo, ao meu ver. Tá? É realmente definir um problema de pesquisa que precisa ter algumas características. Então, nem todos os problemas eles são relevantes. Mas no próximo slide a gente vai detalhar isso um pouco mais. E por último, né, a gente precisa ter claro, embora não precise nesse momento da elaboração da proposta, desenvolver com detalhes o encaminhamento, pelo menos, da solução. Então, se eu tenho uma carteira mal gerida, então eu posso tentar verificar que tipos de ferramentas ou que tipos de métodos, né, de avaliação de projetos, de processo decisório, eu poderia empregar para resolver esse problema. Então, aqui eu já estou pensando na solução de pesquisa. A solução de pesquisa está muito vinculada às duas próximas aulas desse curso. A revisão da literatura, onde eu vou ver que autores resolveram problemas semelhantes aos que eu estou estabelecendo, e ao método de pesquisa, que é o conjunto de ações que vão precisar ser executadas para encaminhar uma solução ou para ofertar uma solução do problema de pesquisa que foi colocado. E aí entram as questões relacionadas à relevância, né? Então, um trabalho, né, de pós-graduação, lato sensu, ele geralmente não está muito associado a uma questão puramente teórica, né? Os problemas puramente teóricos, eles são mais objeto de discussão de uma dissertação de mestrado acadêmico e, notadamente, no doutorado, né? O doutorado lida mais com implicações sobre conceitos ou uma avaliação crítica dos conceitos, da teoria, e aí ele aponta uma nova teoria. Tá? Esse é o resultado típico de um doutorado. Mas num curso de pós-graduação lato sensu, né, as pesquisas elas têm uma característica muito voltada para a aplicação na prática, aplicação no mundo dos negócios, aplicação numa empresa, numa organização, numa unidade organizacional especificamente. Então, ela está muito vinculada a esses objetos. E a gente precisa definir relevância, né? Assim, a gente discutir relevância teórica é uma coisa. Então, um pesquisador ele varre, né? Ele domina um conjunto de teorias e ele encontra ali uma lacuna em que ele precisa atuar, ele precisa contribuir. Então, a pesquisa torna-se relevante a partir de uma lacuna teórica. Mas no nosso caso, o caso das pós-graduação lato sensu, a relevância ela precisa estar ancorada, né, em um ou mais desses três atores aqui. Para o aluno, acho que em primeiro lugar, ninguém gostaria de fazer um trabalho pouco relevante, né? Então o aluno ele pode ter alguma aspiração profissional, ele queira desenvolver alguma coisa e dar a sua contribuição dentro da sua profissão, dentro da sua área de atuação. Uma mudança no cargo ou uma mudança de área de atuação. Então, por exemplo, alguém que trabalha numa área mais técnica gostaria de ocupar uma posição gerencial ou vice-versa, né? Poderia utilizar o trabalho, né, o TCC, como oportunidade de estudar essa nova área, verificar as características desse cargo, né, e tentar desenvolver um trabalho em cima disso. Ele precisa ser relevante para a empresa, desejavelmente, né? Então, vocês estão vinculados a uma empresa, vocês passam por algumas questões, né, no dia a dia, né, do trabalho de vocês gostariam de desenvolver uma solução não apenas pontual, mas uma solução que perdure, né, e que resolva de fato um problema dentro da organização. Seja ele num processo de desenvolvimento de produto, seja na gestão do conhecimento ou no processo de geração de conhecimento, seja na criação de uma nova unidade, enfim. Então, existem questões aqui que podem ser trabalhadas dentro da empresa e essa questão ela torna-se relevante porque para a empresa naquele contexto o desenvolvimento do produto faz sentido, a geração do conhecimento faz sentido, então ela torna-se relevante não só para o aluno, mas também para a empresa.
E, claro, o ideal seria que o tema fosse relevante, a pesquisa fosse relevante não só para o aluno, para a empresa, mas também para a sociedade, em que outras empresas ou outros atores, outras instituições pudessem se beneficiar do resultado daquela pesquisa, né? Então, necessidades sociais, né, temas que não foram devidamente resolvidos, por exemplo, a questão do experiência do usuário em ambientes multicanais, né? Então, várias empresas, ou seja, e o usuário, né? Então, a sociedade, de uma maneira geral, se interessaria pelos resultados dessa pesquisa. E aí entra o como fazer, né? Como esse processo todo, a partir da definição do problema de pesquisa, ele pode ser conduzido. E aí é nesse ponto que a gente vai trabalhar, né, nas próximas 2 aulas. Né? Na aula 2, a necessidade da revisão da bibliográfica, ou seja, quantos livros, quais os artigos que foram publicados, se existe algum congresso ou seminário específico sobre aquele assunto. A gente vai olhar as experiências anteriores às nossas. Ninguém está aqui para reinventar a roda, né? Então pode ser que, diante de uma dificuldade que eu tenha identificado, algum autor ou um grupo de atores, um grupo de pesquisadores, ou mesmo tenham escrito manuais, tenham escrito livros, né, artigos que vão trabalhar justamente com aquele tema e vão abordar problemas de pesquisa semelhantes aos meus. Então é interessante que esses autores e essas obras elas sejam recuperadas e sejam devidamente consideradas dentro da minha pesquisa. Na aula 3 a gente vai ver, né, as ações de fato, né? Como é que eu devo proceder, né, dentro de um trabalho mais acadêmico? Uma coisa é a gente escrever um relatório profissional, né, um relatório técnico. Então, esse é um tipo de escrita que ela é muito mais direta, é muito mais imediata e vinculada ao problema em si, ali, aquele problema particular. Mas, no trabalho científico, a linguagem muda um pouquinho, o resultado, a relevância em si, ela é diferente da relevância de um trabalho puramente técnico. Então, eu preciso mostrar, né, as ações, né, e as etapas que devem ser constituídas para resolver aquele tipo de problema. Então, se eu vou precisar entrevistar especialistas ou entrevistar pessoas da área, pessoas que trabalhem, né, naquela organização, ou trabalhem dentro de uma unidade, dentro de um projeto, se eu vou gerar algum piloto, se eu vou gerar algum protótipo, quantas visitas eu vou precisar fazer, ou visitas presenciais ou entrevistas online, né? Se eu vou ter que fazer uma observação direta, se eu vou ter que ver filmes, enfim, se eu vou precisar pesquisar documentos, né, internos dessa organização, ali eu vou colocar todas as etapas, todas as atividades que vão precisar ser executadas para reconhecer o problema e para dar um encaminhamento do problema. Tá? Então, a gente vai ter na aula 3 uma aula, né, uma introdução ao método, né, de trabalho, métodos consagrados, né, na literatura, mas, no fundo, o método é o pesquisador que vai definir. Né? São atividades individuais do pesquisador. E, claro, entre as revisões bibliográficas e a definição do método, eu tenho aqui uma espécie, né, de modo de atuar, né, modo de operar do pesquisador. Eu vou precisar buscar na literatura, eu vou pesquisar, vou ler, né, tomar notas, né, me manter atualizado sobre informações de congresso. Agora, as lives, né, as lives aparecem como uma fonte importante aqui de pesquisa. Então, eu preciso dar uma amarração a essas questões. Aqui eu vou precisar documentar o resultado das entrevistas, eu vou precisar definir um método para gerar um protótipo. Se fosse o caso das visitas presenciais, eu vou ter que ter um protocolo dessas visitas, enfim. São as orientações que vão dar suporte não só à revisão bibliográfica, mas também para a definição do método.
E aí, finalmente, né, os resultados esperados, os riscos envolvidos, é importante a gente considerar que existem dois caminhos. Um normal, esse que eu acabei de apresentar para vocês, ele, a partir de um problema, ele amarra um método e amarra uma literatura mínima com a qual o pesquisador vai dialogar, e a partir daí o pesquisador desenvolve atividades, chega a resultados, esses resultados eles são analisados, né? Há uma reflexão em cima desses resultados, e esses resultados são divulgados em formato de um relatório, que é o próprio projeto, o próprio TCC. Existem caminhos alternativos para se gerar esse resultado. Pode ser que esse resultado já tenha sido alcançado. Então, vocês já tenham, por exemplo, implantado um sistema integrado de gestão e queiram, a partir da experiência adquirida nessa implantação, verificar se a implantação ela foi condizente com o método que seria imaginado, né? Um método que veio da literatura, se os conceitos sobre implantação de sistemas eles foram utilizados naquele trabalho prático. Enfim, ele parte um pouco, ele segue esse caminho contrário aqui. Ele parte de um resultado já disponível, né, e vai fazer algumas amarrações com a literatura e com os métodos, né, frequentemente utilizados na resolução daqueles problemas. Tá? Então, muitas pessoas também, muitos pesquisadores fazem opção por esse caminho alternativo aqui, com resultados já alcançados e fazendo uma amarração de trás para frente com o problema de pesquisa. E aí a tarefa 1 que foi estabelecida é justamente refletir um pouco e tentar definir esses seguintes pontos, né? O tema de pesquisa, né? Se vai fazer algum trabalho sobre engenharia de processos, sobre gestão financeira, avaliação de projetos, a utilização de métodos quantitativos, é aquela definição mais geral, né? Só que a definição do tema ela precisa ser contextualizada, aquilo que foi falado no início. Em que contexto ele ocorre, né? Desejavelmente, é importante que ela tenha um contexto, para que a sua própria discussão, a discussão do pesquisador, ela faça sentido, né? E ela não esteja solta no ar. Ah, não, então eu vou discutir métodos quantitativos para resolver um problema de otimização que a minha empresa identificou. Aí o tema começa a ser, né, valorizado a partir de um contexto. E aí sim, com o tema e o contexto, a gente tem condições de definir, né, uma situação-problema, né, algo que especificamente o seu trabalho pretende resolver, pretende atacar. Nesse momento é importante definir um método, né, qual a previsão de atividade, como é que o pesquisador vislumbra, né, que atividades são vislumbradas para resolver esse problema. É claro que é necessário uma leitura, né, sobre abordagens metodológicas maior, mas não é objetivo nosso aqui de exaurir o assunto, mas ações de uma maneira geral, né, se eu vou precisar fazer algum tipo de modelagem, se eu vou fazer alguma entrevista, se eu vou fazer entrevista presencial ou um questionário para ser aplicado online, essas questões já podem começar a ser previstas, para que o pesquisador tenha mais ou menos em mente a maneira pelo qual ele vai resolver o problema. E as etapas, né, para a construção da solução, né, que etapas do método você vislumbra. E, claro, os prazos envolvidos, os prazos previstos. Então, a tarefa 1 ela é parte da proposta do projeto de pesquisa, projeto do TCC, que precisa ser entregue aí ao final dessa disciplina. E aqui, finalmente, o cronograma do nosso curso. Bom, era isso, né? Então, esse conteúdo finaliza aqui e a próxima aula será abordado alguns aspectos relacionados à revisão da literatura. Um abraço a todos, tchau, tchau.